Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do nosso Nona Talks. Estamos aqui reunidas para bater um papo muito interessante hoje com uma pessoa extraordinária. Então, venham conosco. A gente está aqui hoje com a queridíssima Sil, empreendedora na área de real estate e de filtros. E tem uma história antes também que ela vai contar pra gente todo esse desenrolar da vida dela aqui na América. Sil, que prazer ter você aqui. Obrigada pelo teu tempo de se dispor eu que agradeço a estar vocês. aqui Seja contando a sua bem-vinda. história. Seja muito bem-vinda. Então, a gente gostaria que você falasse um pouquinho quem é a Sil, como que você veio parar nos Estados Unidos, a tua jornada empreendedora aqui, porque estamos todos muito curiosos. Essa história linda. A Sil é taiwanesa. Meus pais são de Taiwan. Os pais são Os taiwaneses. dois. Pai e mãe são de Taiwan. Meu pai foi pro Brasil antes da minha mãe. Minha mãe depois foi de navio pro Brasil, de Taiwan, com 4 filhos. Eu fui made in Brasil, porque eu nasci no Brasil. Que legal. E eu nasci no Brasil, em São Paulo, e vivi lá até vir pra cá. Que idade você veio pra cá, Sil? 24. 24 anos. aninhos. Super novinha. Foi ontem. Conta pra nós um pouquinho, como que foi? Vim pra cá? Por que você veio? Então, eu me formei fisioterapeuta no Brasil. E aí eu tava trabalhando já no hospital lá. E a minha irmã, nós somos 6 filhos, né? E um irmão mais velho e depois 5 meninas. Uau. E eu sou a penúltima, uma das mais novas. E a minha irmã mais velha, das irmãs, né? Ela morava na Califórnia e depois veio aqui pra Orlando. Olha. E ela ligava e falava assim, ela tava com 2 filhos. E a Thaís era pequenininha ainda. Ela falava assim, eu preciso de ajuda, porque ela abriu... É Thaísa também? Thaís. Olha! Eu só. E a minha irmã comprou uma loja que chamava Yes Brasil. Eu Me conheço, lembro muito existe da Yes ainda. Brasil. A Existe? Yes Brasil. Existe. Usava Acho que existe muito ainda, Yes sim. Brasil. Isso. Então, minha irmã veio da Califórnia, eles compraram a Yes Brasil aqui. E, né, sempre que era temporada, vinha muita gente pra cá. Então, era aquela loucura. Sim. Só tinha 2 lojas brasileiras. A Yes Brasil e a outra que eu esqueci o nome. Eu não lembro dessa época, mas... Nessa época, vocês ainda eram pequenos. Não tão pequenas Não assim, tão né? pequena, Sim. mas a gente não morava aqui. Mas eu tava no Brasil, tava trabalhando. Eu estava noiva pra casar. Olha. Só que depois, o meu noivo, ele também é fisioterapeuta. E ele se formou 1 ano antes de mim. Então, quando ele se formou, ele voltou para São Paulo, ele começou a trabalhar com o pai dele. E ele começava a ficar, ele agia muito que nem o pai e a mãe, sabe? Aquilo me irritava muito. Sério. E depois a gente ficou noivo, mas não tava assim, sabe? Eu não tava assim, certeza. Não era assim, uau, Não era. definitivamente o amor da minha vida. Não era. Não era, porque Olha. aquilo me irritava muito. Então, na dúvida, eu falo pra todo mundo, não ultrapasse. Isso. Se já tem essa dúvida, não Exato. casa. Já tem essa dúvida antes, É né? isso. Então, eu concordo plenamente. Aí a minha irmã me ligava lá pra São Paulo e falava, ai, porque tá tão ocupado aqui, porque é tão difícil aqui, porque tá blá, blá, blá. E ela perguntou se eu não queria vir ajudar. Eu falei... Aí um dia eu cheguei em casa, todo mundo jantando, e eu falei, eu saí do hospital e eu tô indo pra Orlando. Todo mundo engasgou no jantar. Então, ficou todo mundo calado. Depois eu fiquei sabendo que o pessoal em casa, eles estavam até fazendo aposta de quanto tempo eu ia ficar aqui. Sério? Olha. Eu vim pra cá, mas eu não achei que eu ia poder trabalhar como fisioterapeuta. Então, eu fiquei na casa da minha irmã e fiquei cuidando dos meninos, né? Inclusive, a Thaísa, as pessoas achavam que ela era minha filha, porque eu era tão grudada com ela, sabe? Ela era imagino. muito linda. E o Denis também, eles são muito lindos. Olha. Eles são muito, muito fofos. São igual, como se fossem meus filhos. Sim, Sim. sim. E aí, eu comecei a fazer trabalho voluntário, porque eu queria aprender inglês. Aí eu falei, vou fazer trabalho voluntário no hospital, né? Porque assim eu já tô lá no meio. Sim. Que legal. E eu tive a maior sorte que naquela época, em 1992, tava faltando muito fisioterapeuta nos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos estavam buscando fisioterapeuta de tudo que é lugar. Uau. E quando o diretor de fisioterapia, da reabilitação do Florida Hospital, na época, soube que eu era fisioterapeuta, ele me deu
ele me ajudou a pegar o visto de trabalho. Que legal. Mas assim, era temporário. Porque Sim. eu tinha que fazer o exame de fisioterapia aqui. Sim. Mas naquela época, era tanto tempo atrás, que a gente só podia fazer o exame 3 vezes ao ano. Hoje em dia, você vai no centro de fazer teste, você faz o teste a hora que você quiser. Né? Olha. Naquela época, não tinha isso. É mais difícil. Então, como eu comecei a trabalhar no hospital em dezembro de 1992. E eu só podia fazer o exame no março do ano seguinte. Do outro ano. Então, esse tempo de dezembro até março, eu podia trabalhar com uma licença temporária. Era muito gostoso, sabe? Eu não falava nada de inglês. E ali tu aprendeu. Aprendi com os meus pacientes, Olha e aprendi que com os legal. técnicos. O pessoal foi tão... E o bom é que você aprendeu também o inglês técnico, né, Sil? Isso. Então, mas eu trabalhei no hospital por 28 anos. Nossa, Se que você me legal. perguntar sobre fishing, eu não tenho vocabulário. Entendeu? Entendi. É igual o meu mandarim. É engraçado isso, né? É igual. Eu falo e as pessoas não acreditam. É, Tu sim. desenvolve o vocabulário para aquilo que tu mais necessita. Isso, exatamente. Se eu tiver que discutir política ou alguma coisa Não, assim, porque tem já... muitas pode mulheres e homens também que quando vêm, já vêm com uma formação e fica aquela barreira do inglês técnico, né? Para Sim. aquela profissão. E você não, você aprendeu dentro do Eu hospital. aprendi. Então, E assim, muita vocabulário, né, no hospital que a gente usa, vem do latim. sim. Então, eu sabia, eu entendia, mas na hora de falar, eu falava errado, sabe? Sim. Mas o pessoal tinha maior paciência comigo. Olha Os que meus legal. técnicos me explicavam, eles... Olha, o pessoal eu fui tão bem recebida aqui, sabe? Que As legal. pessoas me receberam tão bem. E porque naquela época todo mundo precisava de fisioterapeuta, então todo Sim. mundo queria que eu fosse trabalhar, sabe? Sim, E eu fiquei no hospital, o meu chefe era demais, muito bom. Olha, o hospital pra mim foi minha vida. Ai, que legal. Te acolheu, né? Na chegada já, te acolheu, te ensinou. Sim, Não é? eu passei. Então, E engraçado. nessa época assim, você morava com sua irmã. com a minha irmã. Isso. Engraçado que assim, quando eu já tinha me formado, já estava trabalhando no hospital em São Paulo, em São Bernardo. E quando eu vim pra cá, eu tinha que aprender inglês. Eu tinha que aprender a escrever, fazer os notes, porque no Brasil a gente aprende a fazer os notes, né? Só que aqui você tinha que aprender a fazer os notes com abreviação. E os notes não podiam ser muito longos. E tinha que ser em inglês, né? Então, a minha supervisora, eu via todos os meus pacientes, eu escrevia, sabe, a nota, e eu deixava para ela. Aí no dia seguinte, ela cortava 3/4 daquilo e falava assim: você não precisa escrever isso, não precisa escrever isso, não precisa. Abrevia tudo. É. Mais práticos, não é? São São muito mais mais práticos. Que São, bom. sim. E então eu tive, na minha cabeça, desde que eu comecei a trabalhar no hospital, eu estava aprendendo inglês, estava aprendendo a escrever, eu estava aprendendo tudo, sabe? Sim. Então eu entrava no hospital, para mim era só aquilo. Eu saí do hospital cansadérrima. Aí em março fui fazer o curso e eu pensei, não, curso não, teste. Teste. E eu pensei, se eu não passar, eu não vou poder mais trabalhar. Ai, Ai, que desespero que O coração apertou. Sim. né? Mas eu tive sorte. Passou. sorte Eu ou passei. preparação? Preparação. Não, eu vou te falar uma coisa. Eu aprendi isso com um cliente meu. Meu cliente falou assim, eu não mereço, mas Deus gosta de mim. Olha. E eu falei, eu penso, é exatamente assim também. É. Eu não acho que eu mereço, mas Deus gosta de mim. Eu sou tão abençoada. Amém. Amém. Eu sou muito abençoada. Amém. Muito, muito. E eu nem gosto de ficar falando muito, porque tem muita gente que passa tanto perrenga, Sim, sabe? sim, Pra sim. pegar o papel, pra fazer, sabe? É. E pra mim, meio que foi meio fácil, né? Até com ser pesado. E Não, naquela de jeito época, nenhum. naquela época não era fácil não, né? Não. Hoje ainda tem mais facilidades, eu acho, mas naquela época era um pouco bem mais restrito, assim. Acho que sim, mas eu vou te dizer também, os Estados Unidos precisava tanto de fisioterapeuta Pois é, que eu acho isso é maravilhoso. As habilidades especiais que eles, isso. né, É. precisam. bom. Isso. Então, E aí eu você tive ficou sorte. quanto tempo no hospital? Eu comecei no Florida Hospital de Orlando em 1992. Uau. Em 95, o Florida Hospital de Orlando comprou o Florida Hospital de Kissimmee. E eu era a pessoa que morava mais pra cá de todos. Aham. Então, ele pediu pra eu ficar em Kissimmee. Que Então, ele legal. falou assim, você fica lá só, assim, tipo, um mês, até a gente, né, começar.
Aí eu não queria, porque, né? Eu tava com a equipe toda, né? Aí eu fui pra lá, mas aí depois de um mês eu falei, não, pode deixar, eu fico aqui. Deixa aqui. Gostou? Muito gostoso também. O hospital de Kissimmee era muito pequeno e todo mundo... É tipo família mesmo. Claro. Que sabe? legal. E aí, em 98, o Florida Hospital montou o Florida Hospital de Celebration. Então eu ficava indo nos dois. Crescendo. E, a gente e depois virou Advent Health. Hoje em dia é Ah, Advent hoje é Health. Advent Isso. Health. Sim. Mas eu trabalhei no Florida Hospital, então eu fui no Orlando, fui pra Kissimmee, eu fiquei no Kissimmee Celebration por muitos anos, aí até que não dava mais pra ficar com os dois, aí me botaram em Celebration. Então, tá no meu coração, sabe? Celebration, Kissimmee, Florida Hospital, passou por todas as minhas fases da vida, as mais difíceis, as mais legais, tudo, eu tava no hospital, sabe? Ai, que No meu legal. diretor. E Sil, você veio então sozinha, deixou o noivo no Brasil? Sim. Veio sozinha e aqui começou Na a trabalhar? verdade, assim, eu tinha terminado com ele lá. Mas ele não falava pra ninguém que a gente tinha terminado. Ele falava pros pais dele que eu tava vindo pra cá pra estudar, que aí eu ia voltar ainda. Aí eu falei pra minha ele. noiva tá nos Estados Unidos. Isso. Eu falei pra ele, você sabe, né? Sim. Que eu não vou E voltar. Que eu não vou voltar. E aqui começou a vida nova. Comecei. E é tão gostoso, sabe? Ainda mais quando você tá com a minha... Eu tava com a minha irmã, eu tava com os meus sobrinhos. O Sim. que mais eu queria? Se sentiu em casa, né? Sim, eu Acolhida. tava. Com a qualidade de vida que a gente tem aqui, né, Não Sil? É. Há 20 anos atrás ainda era mais, É né? muito gostoso. E era muito poucos brasileiros que estavam aqui, sabe? Então, Thanksgiving, Natal, ninguém tinha família. Então, a gente sempre se encontrava. a Todos turma se brasileira. reuniam. Isso. Que legal. Ai, que lindo. É muito gostoso. Foi muito gostoso. Então você conhece todo mundo da época antiga. Da época antiga. Sim, da época antiga. Sim. Na Acho época que sim. ainda se reuniam É. de pouquíssimos brasileiros que tinham aqui. Isso. Olha que lindo isso. A Associação Brasileira, A Câmara do Comércio. Câmara do Comércio, isso. Aham. Começou Aham. com o Paulo Correia, Paulo Bolacha. Mas Paulo tá ainda, né? Tá aqui ainda. Aham. Sim. Ele com minha irmã, com alguns Olha. amigos, eles começaram a falar que eles queriam fazer esse Olha grupo. que legal. Se encontravam na casa da minha irmã. Olha, Foi assim que começou. Que show. E eu tava lá. Fez você viu parte tudo disso isso tudo. Eu fiz acontecer. parte, é muito gostoso, sabe? Aí, assim, né? A vida começa a acontecer. Aí eu casei. Eu tive meus filhos. Depois eu me separei. E esse tempo todo, sabe, no hospital. Então, assim, Sim. o pessoal que trabalhava comigo... Passou por tudo isso de sua Passou vida. comigo. Então eu tenho amigos no hospital que até hoje a gente se encontra, sabe? São amigos assim, pra Muito sempre. bom isso. Muito Sim. bom. Muito, muito bom. Somos Que família show. também. Com certeza. E aí eu me casei, tive filhos. Depois eu me divorciei. Quando eu me divorciei, foi muito difícil, sabe? Porque eu não sei, eu acho que eu tenho esse senso de responsabilidade muito forte. E, claro, o meu foco era meus filhos, né? E a minha profissão. E quando eu me divorciei, eu ficava sozinha cuidando deles. E então eu acordava de manhã cedinho, eu ia às 4 da manhã pro hospital, preparava o schedule de todo mundo. Eu virei supervisora também lá, né? Que legal. Então eu preparava o schedule de todo mundo. Aí às 6 horas eu saía de lá, voltava pra minha casa, acordava meus filhos, arrumava eles pra ir pra escola, levava eles pra escola. Aí eu voltava pro hospital. E se não fosse Rotina meus- e tanto. eu corria o dia inteiro. E se não fosse minha família e meus amigos, sabe? Eu não teria. Não tem Não como teria fazer isso. dado conta, né? Não. Não, porque o meu filho e minha filha são 5 anos de diferença. Então, quando ele estava no middle school, ela estava no elementary ainda, sabe? Então, as escolas eram diferentes. O horário era E horários diferente. diferentes também. Isso. Nossa. Meu filho fazia water polo. Então, eu tinha um que malabarismo. saía de lá, tinha que levar pro water polo. Aí Ainda minha filha... tinha os practice, né? Nossa. Era corria o dia inteiro. Aí você chegava em casa 10h30 da noite, morta. No dia seguinte, de novo, sabe? Eu Assim, tenho uma amiga, Não tinha Sil. nem tempo de pensar no divórcio em Não, si. Eu Não. tenho uma amiga que ela fala que depois de tudo que a gente faz o dia inteiro, chega de noite e ainda tem um saco de pedra pra carregar aqui nos Estados Unidos. Não é? Que aí a gente vai fazer as coisas de casa. É isso aí. Só que, assim,
o meu divórcio, no começo, foi bem amigável, sabe? Porque ele estava perdido, ele não queria estar junto. Eu falei, bom, se você não quer estar junto, eu também não quero estar junto com você. Se você não quer estar comigo, né? Claro. Sim. Então, eu pedi para ele sair de casa. E ele saiu, mas ele não queria se divorciar. Olha. E eu falei, não, eu não vou estar vivendo desse jeito, estando casada. Porque na minha cabeça, eu tô casada, eu tô casada. Sim. Se a gente não tá junto, a gente não tá Não tá junto. Então, eu que fiz o divórcio. E eu falava pra ele, você pode vir em casa, ver as crianças, sabe? A Alissa tinha 5 anos e o Nicolas tinha 10. Olha. E eu tenho uma babá, a Ione, que ela foi muito importante na minha vida. Ela é muito importante na minha vida. Ela é madrinha dos meus filhos. Olha. Então, ela vinha na minha casa, ela cuidava dos meus filhos pra mim. Uhum. Por isso que eu podia trabalhar, sabe? Sim. E, nossa, ela me ajudou muito. Ela me ajudou muito. Eu sempre falo, né? A gente não conquista sozinho. A gente Tem os sempre tem anjos. alguém. Tem os anjos. Os anjos na nossa vida, né? Que É fazem sim. toda a diferença. Fazem, sim. Eu tenho um monte de amigos, sabe? Mas algumas são bem assim... Estavam lá assim, nas horas que eu mais precisava, sabe? Então, assim, tipo a Cláudia, a Andréia, a Juliana, sabe? São pessoas assim que passaram tudo comigo. Sim. E se não fosse por elas, o que eu ia fazer? E quem não passa perrengue, em qualquer lugar que você imigrar, pode ser na América, pode ser na China, pode ser em Taiwan, pode ser no México, né? A nossa vida de imigrante, a gente sempre tem uns perrengues. E nada melhor que ter pessoas que a gente pode contar, né? E olha, eu sou tão abençoada que eu tenho minha família aqui, né? Porque depois Pois que a Chau veio primeiro, aí eu vim depois. Aí cada uma das minhas irmãs foram vindo. Hoje em dia, dos 6, 5 moram aqui. Que legal. E uma viaja e vem pra cá toda hora. Olha sabe? que bom. Então é muito bom, é muito bom. Sim. E eu vejo que eu sou muito abençoada por isso. Porque muita gente tá aqui e não tem família. E não tem família. E muita gente vai embora porque a família tá lá. Sim. Sabe? Não aguenta, né? Não aguenta a saudade. Não aguenta a saudade. E de preocupação, de tudo. Né? Então, tá vendo? Que legal. Deus gosta muito de mim. Amém. Muito, Coisa boa. muito. Eu acho que eu sou muito abençoada. Sil, desculpa, Então, você Chau casou me- de novo? Casei, então. Aí, com esse negócio do divórcio, né? Foi difícil, sabe? Você falou Era que mais teve muito. no início foi amigável e depois, Então, mas não. o que aconteceu? Eu comecei a sair numa boa, assim, sair, né? Encontrar gente, tudo. Aí eu conheci um cara muito legal, sabe? E a gente começou a namorar. Daí o pai dos meninos, que nunca aparecia em casa, resolveu, falou, não, peraí, Opa. são meus filhos, então eu quero criar meus filhos. Então o que ele Isso. fez? Ele foi pra justiça. E aqui eles falam que os pais têm direitos iguais. Sim. Então ele pediu para ter 50% Da guarda. Da guarda. E uma semana eles ficavam comigo, outra semana eles ficavam com ele. Só que meus filhos eram muito pequenos. E eles, não é porque eles não gostavam do pai, mas eles não estavam acostumados, porque o pai Sim. nunca aparecia. Muda toda a dinâmica, né? Muda a dinâmica, Rotina. a escola, de onde vai, sabe assim? E eles... E o pai nunca vinha. Uau. Tanto é que eu todo fim de semana sim, fim de semana não, eu ligava pra ele e falava assim, você não vai vir ver as crianças? Aí ele me xingava, sabe assim, nunca saiu uma conversa boa. Sim. E aí eu falei pra ele, olha, eu vou parar de te ligar, quando você quiser ver as crianças, você me avisa, que eles vão estar aqui. Sim. Porque me ajudou isso muito, porque assim, o fim de semana que eu achava que era dele, eu não combinava de fazer nada. Quando eu achava que era o meu fim de semana, eu falava, vamos pra praia, vamos fazer isso, sabe assim, vamos no parque, vamos, Sim. sabe? Sim. E quando era o fim de semana que eu achava que era dele, eu não marcava Não nada, organizava. porque eu pensava, eu quero, né? Que Se quiser ele vier, é muito bom para as eu quero- crianças, então, né? eu Ter quero o que as pai crianças junto. estejam, né, available pra ele. Só que ele nunca vinha, entende? Então, aí chegava no final do dia, eu falava, escuta, a gente não tá fazendo nada, você vem. Aí a gente acabava brigando. Até o dia que eu falei, olha, eu não vou ligar mais. Na minha cabeça, você não vem, tá? Só assim que eu consigo, né, seguir com a minha vida. Sim. Quando você quiser ver as crianças, você me avisa. Nunca. E eu comecei a viver no Infelizmente, né? Infelizmente, muitos divórcios acontece isso. Acaba que eles, para se distanciar da esposa, eles esquecem que tem filhos, né? Eu não E entendo isso. é uma infelicidade isso, Porque na eu conheço verdade. muitos pais que depois do divórcio são muito bons pais, Sim, sabe? E vivem sim. pelos filhos. Então, isso é uma coisa que eu realmente não esperava. Mas Mas é aí- raro, viu, Sil?
Olha, eu conheço bastante, viu? Uhum. Os que têm a consciência, né? Que legal isso. É bom a gente saber, né? Mas é bem normal mesmo. Separa É e aí triste, né? esquece que tem Mas os aí eu filhos. comecei a namorar. Daí ele se revoltou. Então, ele não te queria, mas ele não queria te queria deixar que- pra pra outro, né? É o que acontece às vezes Aí deixou de ser também. amigável. Aí deixou de ser. Aí ficou muito ruim. Meus filhos choravam muito. Nossa. Foram 3 anos que eu chorava todo dia. Uau. Nossa, Sil. Eu chorava todo dia. Viu só? Porque quando eles voltavam pra minha casa, a minha filha chorava por pelo menos 1 hora. Ela voltava pra minha casa, ela voltava assim, com uma atitude horrível. E ela, sabe assim, sabe, horrível. E eu acabava brigando com ela, aí ela acabava que ela chorava por 1 hora. Aí depois voltava ao normal. Foi muito difícil. É como se cada vez que ela voltasse, ela tivesse que se readaptar àquele... A Lissa é tão... Parece que foi um... Eu não sei te explicar. Pra ela foi tão ruim ter que ir pra lá, sabe? Tanto que ela não queria tomar banho lá, ela não escovava os dentes, ela não comia e ela não queria fazer nada. Então ela chegava lá, ela ficava lá até a hora de vir pra escola. Ela não estava feliz com a situação, né? Nem E olha, com o lugar. eu juro pra vocês, sabe? Quando, né, isso começou a acontecer, aí eu fui com eles, eu fui no Walmart, comprei pra eles, né, um kit de escova de dente, de não sei o que, sabe, assim, pra deixar na sua casa, na sua segunda casa. Aí eu fiz até eles comprarem um presente pro pai, que tinha comprado uma casinha nova, sabe, assim. E eu queria fazer, sabe, assim, eu não queria... Claro, ficar bom pra todo mundo, Eu né? não queria que eles sofressem, né? Eu não Claro. queria que... Eu nunca ia falar mal do pai deles pra eles, entende? Sim. Eu vou falar... Não vou, né? O pai deles é o pai deles. E eu sempre falava pra eles, você sempre tem que respeitar. Não importa. Sim. É seu pai. Mas foi muito difícil, porque a minha filha ia pra lá, ela não comia, as pessoas me falavam. E quando ela saía da escola, ela vinha pra minha casa. E ela esperava ele vir buscar na minha casa. Em casa. Então, o que eu fiz? Eu comecei a sair mais cedo do hospital. Eu chegava em casa, dava comida pra ela, fazia ela tomar banho, fazia escovar dente. Sabe Pra assim? ir pronta Aí, pro pai. pra eles irem, exatamente. Porque na casa dele, ela não fazia nada. Ela não queria fazer nada. E ela é uma cabeça tão dura. Ela é muito cabeça dura. Mas criança, né, Sil, não tem esse processo, discernimento, processo sabe? de adaptação. E sempre é a criança que sofre. Então. E os adultos que têm que ter essa consciência de que, poxa, pra que deixar a criança sofrendo pro meu, né, Ele meu começava ego? a falar, então, ele começava a falar pra todo mundo que eu não deixava ele ver os filhos. Sabe? Mas os meus amigos sabiam, né? Então eu não me importava de escutar esse tipo de coisa, sabe? Quem não me conhece, não me conhece. Quem não me conhece, escuta ele falar de mim, eu também não ia gostar de mim, sabe? Assim, claro. né? Sim. Mas foi muito difícil. Foi muito, muito difícil. E nesses 3 anos, é estar na corte, é estar no, sabe? Aí nós tivemos que contratar um guardian ad litem. Uau. Você sabe o que é isso? Pra Explica ficar de aí pro pessoal. responsável. Guardian ad litem é uma pessoa que não tem nada a ver com a família, não tem nada a ver com nenhuma das famílias, e eles vão, Acompanhar. eles vão investigar o que realmente acontece na vida de todo mundo. Sim, Né? Então, eles que vão eles se falar... inserem pra Isso, realmente ver qual é a verdade de tudo isso. isso. Porque o juiz não sabe, não tem como, né? E eles não queriam botar os meus filhos pra falar. Então, o único... Né? Então, a gente tinha... Nossa, tudo muito demorado. Porque sabe quando a pessoa... Ele falava assim pra mim, não, essa pessoa eu não quero porque essa pessoa conhece ela, é biased. Eu falava, mas eu não conheço a pessoa, sabe assim? Sim. Então, tudo era muito Dificultando difícil. Ficou muito difícil. Mas a gente, finalmente, né? O Guardian ad litem veio, conversou comigo, conversou com o meu namorado, conversou com o pai, foi na escola das crianças, conversava com os professores das crianças. Ótimo. Sabe, assim, fez assim. E aí nós conseguimos fazer com que eles voltassem pra minha casa. Olha. Né, o tempo Olha, que inteiro. maravilha. Que bom que tem isso, né? Porque Se aí no a Brasil pessoa vê a tivesse também, realidade. né? Mas será que no Brasil a lei é que nem aqui, a lei é muito... Eu acho que se tiver, eu acho que não vai ter essa imparcialidade que eles têm Aqui aqui. a lei é Esse mais profissionalismo prática, Pra isso. Eu sei que demorou muito. 3 anos foi muito tempo, sabe? Eu chorava muito. Eu Eu chorava imagino, muito. 3 anos é uma vida.
É Uau. uma vida. E aí tu deu a volta por cima, Sil. Daí, Passou essa fase ruim. então, daí eu comecei a namorar o Steve e eu falei pra ele, eu não vou casar. E ele falou pra mim, eu também não quero casar. Então a gente falava, então tá bom. Então, às vezes ele me ligava e falava, você não precisa ficar me ligando, você sabe, né? Ele falava, mas se eu quiser, eu posso. Eu falava isso também. Eu nunca mais na vida vou casar. Eu tinha decidido que ia dar a minha vida pros meus filhos, porque eles não mereciam, sabe, o que eles tinham passado. Mas o Steve é tão bom, ele é tão bom comigo. Olha. Ele é tão que bom com as Você tá crianças. casada com ele até hoje? Aham. Ai, que Olha bom, só. Sil. De 2015. A gente resolveu que a gente ia morar junto. Então, nós reformamos a minha casa. E aí ele veio morar com a gente. E aí a gente casou, né? Por causa da minha filha. Na verdade, eu não queria casar. Mas aí, no final, vai morar junto. Os pais dele também, sabe assim? E vocês têm filhos juntos? Não. Não? Ele não tem filhos. E os filhos dele são o Nicolas e a Alice. Na verdade, ele tem, né? Tem, Ele não tem filho biológico Sim, dele. sim, Mas sim. ele baba. É o pai, é o pai. Ele baba. É patético. Que legal. É. Amém, Ele é né? muito ciumento. Amém. Tá vendo? É, Como eu sou Deus abençoada. realmente faz tudo certo. Graças a Deus. E eu vou te falar mais uma coisa. Meu pai faleceu uma semana depois que eu fiquei com o Steve. Ó, E eu sempre falo, sabe? Deus tirou meu pai quando ele sabia que eu tinha alguém. ia ter um apoio, ia ter alguém do teu lado. A forma como você vê a vida também é muito bonita, Sil. É. Parabéns. É Não é todo verdade. mundo que encara dessa forma, Sim. né? Olha, eu fui muito abençoada. Eu sou muito abençoada até hoje. Amém. Ver os desafios que a gente passa como uma bênção, né? Exatamente. É uma pessoa super especial. Mas tá na cara, né? Olha, o Steve é muito, muito bom. E eu continuei trabalhando no hospital, mas aí eu tinha que pagar o pai das crianças não metade do meu salário, mas eu tinha que dar pra ele child support. Porque aqui na Flórida é assim, se você tem um filho, vamos supor, você gasta o custo de um filho, vamos supor, é $1.000, tá? Então, no meu caso, eu tinha 2, então era $2.000. Se eu faço tanto e ele faz tanto, mas eu faço mais, então eu tenho que contribuir mais. Uau. Entende? Sim. E ele nunca tinha emprego. Ai. Que E- complicado Não isso. é tão inconveniente, né? Não ter emprego. Então, Pois é. começou aqui, eu Na tinha que pagar. América, né? Mas, né, não tinha porque não queria, né? Porque na aqui é a terra das América não tem oportunidades, emprego. né? Ele ficou vários anos falando que ele não tinha emprego. Uau. Então eu tinha que pagar pra ele child support. Então, com essa história, eu acordava cedo, corria de um lado, corria do outro, sabe assim? Fazia isso tudo e no final ainda tinha que pagar eles. E ainda eu pensava assim, sabe? Se meus filhos fossem pra lá e estavam felizes E de ver o tivessem pai, isso né? mesmo. Tudo bem, é diferente. Mas minha filha chorava, sabe? Meu filho se embananou na escola, porque ele não tinha tempo de fazer a lição de Não casa. tinha rotina, Não né? tinha rotina. Então, triste bagunçou a isso. vida deles, sabe? Bagunçou demais. E eu falava, ainda tem que pagar? Falei, não vou Pra pagar. ver meus filhos dessa forma, né? Então, É muito triste isso. aí eu saí da posição de supervisora do hospital e fui trabalhar como home care pro hospital também. Então, eu comecei a trabalhar 3 vezes por semana. Eu fazia home care. E 2 vezes por semana, como minha mãe estava na casa da minha irmã, eu ficava na casa da minha irmã. Ia lá para passar mais tempo com ela. E minha irmã é corretora desde sei lá quando. E ela Corretora é de super, imóveis. de imóveis. E ela é super ocupada, sabe? Então, eu comecei a ajudar ela. Porque ela era muito estressada, sabe? Sempre ocupada. Sempre correndo. Então, eu comecei a ajudar ela. Aí, nessa história, depois de um tempo, o Medicare que paga os hospitais pelos serviços, tá? Sim. Sim. E o Medicare, de tempo em tempo, eles mudam como eles reembolsam. Então, chegou na hora que eles reembolsaram, sei lá, diferente. Então, o hospital já queria que eu fizesse só avaliações e reavaliações dos meus pacientes. E eu não podia fazer tratamento. O tratamento tinha que ficar para os fisioterapeutas assistentes. Só que o gostoso é fazer tratamento, Sim. sabe? Fazer a avaliação. É ver a evolução, né? Então, e não é só isso, sabe?
Quando você conhece a pessoa e você vê o que é importante O para a que é pessoa. importante, cria um vínculo também. Tu já Então. sabe como que ela opera, como que as coisas funcionam melhor para ela, E né? como você vai fazer a pessoa fazer certos tipos de exercícios. Isso, Eu não vou chegar as pra você e falar, você tem que limitações. fazer isso, isso e isso. Não, você fala assim, ó, você quer jogar Isso. bowling de novo? Então, você precisa desse exercício, porque você vai fortalecer esse músculo, você vai poder, Isso. sabe assim? E o único jeito de você saber isso é conhecendo a pessoa. Sim. Claro. Não dá tempo de conhecer a pessoa em 1 hora. Não. Entende? Então você conhece a dinâmica, a família, como é que é em casa. É tão gostoso, sabe? Sim. É muito gostoso. E outra coisa, né? Se tu vai prescrever lá um exercício tal, e talvez aquela pessoa não vai fazer aquele exercício, Então. né? É complicado Então é um isso. sistema, não é um sistema muito bom, sabe? De você fazer a avaliação e deixar outra pessoa tratar. E daqui a um mês eu Sim. volto lá pra ver como é que ele tá. Não é legal, sabe? Sim. Então, eu fiquei muito chateada. Aí a minha irmã e meu marido falaram, quit. Olha. E eu falava, você tá louca? Eu não sei fazer mais nada. Eu fiz isso minha vida inteira. Aham. Mas a minha irmã me convenceu, falando que se eu pudesse tirar a minha licença de real estate, que ela podia me pagar a comissão. Olha que legal. Né? E o meu marido falava, não, vai tentar outra coisa. E eu falava, gente, eu não sei fazer mais nada. Mas aí eu fiz, eu saí do hospital em outubro de 2019. Aí comecei a fazer um curso em novembro. E ninguém passa no curso, né? No primeiro exame. Diz que é Ah, bem é? difícil, É né? difícil Essa prova assim? de real estate. Então. Diz que é Opa. bem difícil. Aí chegou em dezembro, eu falei, vou fazer o teste, porque eu quero ver como é que é, né? Eu já sei que não vou passar. Pelo menos já sabia Primeiro como eu quero era. ter uma experiência. Não é que eu passei? Mas essa mulher é preparadíssima. Não, eu vou te falar. Eu não estava preparada. Caiu um santo. Eu não sei o que foi. mas de fisioterapia aqui também, tu falou Pois a mesma é, a coisa. Eu não mesma estava coisa. preparada, mas acho que Eu não sei. Acho que você é muito exigente muito com você exigente mesma. contigo mesma. Olha, eu não sei. Eu não estava esperando. E de repente eu Olha. passei e eu falei... Agora você é Realtor. Isso aí. Aí eu passei o resto de dezembro só não fazendo nada. Sil, que mudança radical, né? De fisioterapeuta, uma vida. Aí você mudou para ser corretora de imóveis, real estate. Isso. E eu falo assim, principalmente para o nosso público que está nos assistindo agora, que muitas vezes a gente fica anos travado numa profissão, infeliz, com medo de dar o próximo Com medo de passo, dar de o fazer próximo uma transição, de começar outra coisa. E olha só o exemplo aqui Olha, de mudar totalmente Eu de não área. estava infeliz na minha profissão. Eu amo fisioterapia. Inclusive, a minha irmã, ela briga comigo. Porque às vezes a gente tem cliente que eu falo... Você tem diabetes, você tem que comer certas horas. Sim. Entendeu? Você tá andando, você tá meio corcunda, você precisa fazer exercício. Então eu ensino exercício. Sim. E minha irmã fala, Já tá no teu DNA, não né? tá, eu vou olhar uma coisa, tá errado, eu não vou falar. Claro. Aí minha irmã sim. fala assim pra mim, Sil, ninguém te perguntou. Ninguém te Mas perguntou. é mais forte que tu, né? Mas não dá. Quando você vê uma coisa errada, você não vai falar, sabe? É. É impossível. Então, eu comecei a fazer mais. E aí, foi 2020. Aí, começou Covid. Só que o Covid era... As pessoas que eram essential, né? Sim. Podiam sair na rua. Então, Sim. a gente era essential também. Então, eu podia sair. Só que, assim, ficou um pouco mais devagar. Mas, assim, me deu tempo de estudar mais, sabe? Então, eu comecei a fazer um monte de curso. Um monte de curso. Eu comecei a fazer... Mas na área de real estate. Ó. Porque, olha, eu tenho 28 anos de experiência como fisioterapeuta. Eu aprendi do começo, né? A falar inglês, a escrever Sim. em inglês, Sim. né? As coisas aqui. E depois me botaram como supervisora. Então, eu tinha um monte de gente, sabe? Que eu tinha que... Na minha vida, assim, eu tava sempre aprendendo. Aí, Entendeu? sempre preparada e acha que... Não, eu tava sempre aprendendo. É. Quando eu saí do hospital, eu vi que tinha um mundo De possibilidades de novos possibilidades. aprendizados. Exatamente. E tantos brasileiros aqui. Aham. E eu comecei, então, com essa história de, né? Eu faço tudo que a minha irmã fala pra fazer. Minha irmã me explica tudo. Se não Que fosse legal. ela, eu não seria nada Que hoje. legal. E a minha outra irmã, Aham. ela faz financiamento. Então, ela também me ensina tudo, sabe? Elas Ai, me que falam legal. tanta A coisa. família fez um compilado. Uma real estate, Sim. outra com financiamento e uma coisa ligada na outra, E né? Que legal. olha, Se complementam. sim, e elas me ensinam tanta coisa. E
Eu fico irritada comigo porque eu não sei as coisas, sabe? Mas eu penso assim, não, eu tinha 28 anos de experiência com terapia. Se você me perguntar qualquer coisa de fisioterapia, eu sei te Claro, responder. domina. Agora, de real estate... Mas é o que tu tá aprendendo e Eu que sei, vai mas dominar. é difícil, viu? É difícil você ter que voltar e falar, tá Sim, bom, tem que, sabe? É muito difícil isso. Mas não é muito difícil. impossível, né? Não é impossível, não. Mas eu tive sorte, porque eu tenho a minha irmã e tenho o pessoal do Sim. brokerage, eles são muito também, Te eles dão todo o me ajudam suporte. muito. E se os teus clientes são, na grande maioria, brasileiros ou americanos? Eu tenho dos dois. Dos dois. Porque com tanto tempo de América, né? Pois é, não, então eu tenho dois. E o mais legal é que um me apresenta pro outro, sabe? Ai, que legal. Isso é o mais legal. Isso A não tem indicação nada. é uma prova de que a gente está fazendo certo, Com né? certeza. Porque as pessoas só indicam quando é bom então, mesmo. Então, e quanto mais indicam, mais sinto aquela responsabilidade de fazer um bom trabalho. Porque Claro. me indicaram, eu não posso let down, sabe? A outra sim. pessoa. Exatamente. Então, é muito estresse. Mas, bom, e eu gosto de fazer isso, sabe? Só que eu não sou muito boa em produtividade. E eu já não era assim com fisioterapeuta. Também a mesma coisa. Os fisioterapeutas têm produtividade. Então, por exemplo, você vai ver pacientes, você tem tantos pacientes para ver, né? E eles contam o tempo que você passa com eles, entende? Sim. E quanto que você charge. Isso se chama produtividade. Eu tinha uma produtividade como supervisora diferente. Sim. Tá? Então, não era assim, aquele estresse de você tinha que ver essa pessoa, se essa pessoa cancelou, eu tenho que... Sabe assim? Era diferente. E como real estate também, graças a Deus, eu tenho o Steve, sabe? Se não fosse ele, eu não ia sobreviver. Agora, os meus filhos estão na faculdade. Ele também é realtor? Não, ele é banker. Ele faz commercial lending. Que legal. E se não fosse ele, sabe? Eu não Mas ia poder tu fazer acha isso. que tu é mais dedicada à qualidade de um Com atendimento, que tu usa mais o teu tempo do que essa agilidade Com de certeza. batendo Esse é o correndo, problema. essa coisa Não é que é problema. perfeição, né? Não é Então, problema, é o teu estilo jeito. de cada pessoa. Então, Isso. eu não gosto de fazer as coisas metade, sabe? Sim, Fazer sim, assim, sim. correndo, porque eu sei que alguma coisa eu vou esquecer. Então, eu tenho que ter meu tempo, eu tenho que escrever, eu tenho que, sabe? Sim. Eu tenho que saber. Então, eu levo mais tempo que as outras pessoas. Tem gente que E começou... tá tudo certo. Sim, né? eu E sei. tá tudo certo. Porque eu tenho o Steve que me ajuda. Entende? Mas Se eu eu- fosse sozinha... Mas eu te garanto que se tu não tivesse o Steve que te ajuda, você daria o seu jeito. Sim. Como Entende? você deu quando É, você precisou isso. pagar lá É. a É pensão verdade. ao seu ex-marido. Com né? certeza. É verdade. Talvez hoje você se sente mais segura, Mais segura. e amparada e tá tudo certo. Eu faço do meu Isso. jeito, Sim. com muita qualidade, eu me dedico mais. E tá mais feliz. Eu tô feliz, eu tô muito feliz, sabe? Então. Porque eu descobri que eu posso ajudar as pessoas fazendo real estate também. Claro, Sabe? com certeza. Uma coisa é você ajudar, né, com a saúde, sabe? Você ensinar Sim. essas coisas assim, também é uma ajuda, que é muito gostoso. Sim. E quando eu saí disso e fui fazer real estate, eu falava, mas eu não sei como é que é, sabe? Mas no final, você acaba vendo que você conhece Realizando a pessoa sonhos. e você entende o que a pessoa quer. E Sim. você fala, não vamos fazer isso, vamos fazer desse jeito, sabe assim? Sim, sempre E você buscando o ajuda- melhor para o teu Isso. cliente, né? É Colaborar muito para a gostoso. realização de um sonho, É trazendo o muito melhor gostoso. custo-benefício. Nossa, isso é mágico, é É lindo. muito gostoso. Com E certeza. você vê uma pessoa comprar... Você deve ter clientes de primeira casa, né? Deve Tem. ser muito legal. Ai, é muito gostoso. Ó, dá até arrepio. Eu imagino. quando comprei a minha primeira casa aqui, o rapaz, o broker ali da empresa de financiamentos, ele chorou junto conosco. Olha. Ele chorou junto É assim. conosco. É, Eu tava é muito muito emocionada. Então. Porque eu tenho uma trajetória, assim, de uma infância pobre, de me virar sozinha, conquistar minha casa na América, por mais que eu fiquei muitos anos da minha vida crescendo financeiramente, conquistando, mas é aquele sonho que lá atrás, no passado, eu considerava impossível. É. E eu A tava ali gente acha. realizando. Gente, nossa, foi muito bom, né? emocionante. É muito gostoso. É maravilhoso. isso. É assim, eu tenho... Não é à toa, assim, que eu falo, sabe? Cada cliente que eu tenho é como se fosse irmã, irmão, Sim. sabe? Pra mim é família. Nossa, Então, que lindo. é difícil, sabe? lindo. Porque eu fico muito tempo com eles e eu fico procurando se esse aqui tá mais ou menos, mas não tá 100%, Ainda então assim, não. Então vamos procurar mais, sabe? procurar Assim? mais, isso. Então eu sou assim,
mas Você é gostoso. daquelas também que diz assim, não, isso aí não vai ser um bom investimento, vai pra cá. Tá. Então, aí a minha irmã fala, Sil, eles não perguntaram. É a super sincera. Eu não te perguntei. É a super sincera. Eu falo, mas isso aqui tem isso aqui, sabe? E minha Ai, irmã falou assim, sim. mas tem gente que gosta. Eu falo, mas, entendeu? Tem gente que não percebe, né? Mas, Sim. entendeu? Mas eu falo, a pessoa pode decidir se quer ou não quer. Sim. Entende? Mas Olha. eu falo. E a minha irmã fala, Super transparente, né? Super, nossa, ótimo então. isso, parabéns. porque eu não consigo fingir, né? E com certeza você não gostaria que fizesse contigo. Com certeza. Então, tu não faz para o próximo que não gostaria que fizesse contigo. Exatamente. É isso aí. Exatamente. É. Quando eu Essa é a comprei a tua minha essência. casa, eu estava no hospital ainda. E minha irmã, entendeu? Então, eu sabia que ela estava fazendo o melhor para mim. Então, eu não Claro. tive essa preocupação. Sim. Mas eu escuto histórias de pessoas que falam, o meu corretor fez isso, isso, isso. Eita. Sabe? Eu acho isso uma... Eu acho É uma... difícil, Ai, né? olha, A gente ouvir isso de pessoas da brincar minha com o sonho profissão do da próximo, gente. né? É uma desconsideração, sabe? Nossa. Com a pessoa, com o dinheiro da pessoa. Eu Isso, acho isso um absurdo. Eu não... E quantos, né, que ficam anos juntando o seu dinheirinho ali. Você sabe que eu sinto isso às vezes também, Sil, e Cirlei me ajudou muito com isso, de assim, eu ver pessoas da mesma profissão que eu e meu marido fazendo coisas erradas. E a gente se sente desvalorizado às vezes, né, por essas pessoas. Mas aí a gente procura construir um outro caminho para valorizar a profissão, não só a gente. Isso. Eu acho que tem gente que faz as coisas sem saber que tá errado, sabe? Não se preocupa muito com isso, né? É isso. Mas tem gente que faz as coisas Sabendo. Que tá errado. E aí é chato, Mas sabe? eu tenho a filosofia, assim, de quando eu vejo que as coisas estão erradas ou que eu não gosto, eu tenho a obrigação de então fazer diferente, Exatamente. né? Exatamente. Do que só ficar reclamando, os corretores, Exatamente. os corretores, os corretores. Não. Ok, então eu vou virar corretora e vou fazer com excelência. Né? É isso aí. No começo desse ano, eu entrei em contato com um filtro. Queremos saber do filtro também. Deixa eu falar. Em fevereiro desse ano, o Sebastião foi na casa da minha irmã fazer, né, a demonstração do filtro. E eu já queria comprar um filtro bom, porque na minha casa... Filtro de água. Filtro de água, isso. Porque o meu filho reclamava muito da água, sabe? E meu marido também sempre reclamava, mas ele bebia água, né? Água da torneira, ele bebia água da geladeira. E convenhamos, estamos em Orlando, na terra da magia, mas a água que vem da torneira terrível. não é boa. Olha, eu não fazia a mínima ideia. Viu só? Eu não fazia a mínima ideia. Nunca pensei em água. Se para nosso cabelo e nossa pele já acaba, imagine por dentro. Eu via isso, mas eu não pensava nisso. Até a hora que eu comprei esse filtro. E eu sabia que era um filtro bom, né? Então eu comprei. E aí passou uma semana, a pessoa que vendeu o filtro pra gente falou, seu marido toma omeprazol? Toma. Então fala pra ele parar de tomar. Opa! Você sabe o que é omeprazol? Sei. É aquele para Pro refluxo. pro refluxo. E é muito ruim quando Contra a você tem. acidez do estômago. Isso. É muito, muito ruim quando você tem, sabe? É muito ruim. Meu marido tomava omeprazol todo santo dia. Todo santo dia. Ele não ficava sem. Desde que eu conheço ele. E aí a minha irmã começou a falar, fala pra ele parar de tomar. Aí eu comecei a falar, você não quer parar de tomar? Ele, de jeito nenhum. Uma vida inteira tomando. Aí, uma semana depois, ele falou, tá bom, então segunda-feira eu começo, sabe assim? Vou fazer o teste. Todo dia ele chegava em casa e eu falava, doeu? Ele, não. Gente, por causa da água. Por causa da água. Então, o que a gente fez? A gente comprou um galão de água, pra ele, então ele botava gelo e aquela água todo dia de manhã. Ele faz isso, todo dia de manhã ele enche aquilo lá e leva pro trabalho, porque ele trabalha o dia inteiro fora. Então, ele só bebe aquela água. Opa, deu até sede aqui. E eu vou te falar, sinceramente, eu não sinto diferença. Sabe? O meu filho sente diferença. No sabor ou... Eu não sinto diferença no sabor, no cheiro, no nada. Mas o meu filho sente. Viu? E ele também disse que não, mas ele começou a parar de tomar omeprazol E não sentiu e nada. não sentia dor. Aí nós começamos a ficar assim. Eu falei, peraí, não... Aí eu comecei a estudar, sabe? Mais sobre a água. Então eu comecei a estudar sobre a água. Gente, eu descobri tanta coisa ruim. Sim, a gente se assusta. Você termina entrando realmente no mundo e vendo o que... Gente. Sil, eu vi um teste que a tua irmã fez da água.
Eles pegaram vários tipos de água, da torneira, água de garrafa e água de um filtro já. Uhum. E eles testaram na minha frente. E eu fiquei, assim, impressionadíssima. E eu achando que tava tomando água puríssima. Porque eu trocava o filtro da geladeira. Isso, o filtro da geladeira. Ai, nem fala. Ou aquele filtro específico, ou a água da garrafinha. Exatamente. E aí eu fiquei comprava água da chocada. garrafinha A também. da garrafinha também não Olha, funciona assim. Fiquei chocada. Ela é Sério, muito assim? ácida. Ela é muito ácida. Então, eu aprendi muita coisa. Posso falar da água pra vocês? Eu quero que Claro. tu fale da água. Tem que manter o pH, né? Não é só isso. Assim, o nosso corpo, tá? A gente é feito 70% de água. De água. E o nosso cérebro, acho que 83% é água. Uau. Uau. Então, eu não sabia disso também, gente. Eu aprendi tudo esse ano, tá? E eu comecei a procurar, porque eu comecei a ver, né, que realmente era bom, mas eu queria saber, né, qual que é a diferença Qual de é um fruto com o o outro? fundamento, né? Como que ele pode parar de tomar omeprazol, sabe? Sim. Sim. Então, eu descobri várias coisas, tá? O mais importante, se vocês quiserem só lembrar disso, eu quero que vocês lembrem disso. O saneamento básico é muito básico, tá? Os Estados Unidos, no mundo todo, eu acho, mas nos Estados Unidos, eu sei aqui no Brasil também, eles, o EPA, né, o órgão de proteção de environment, eles colocaram, assim, tipo, quase 90 e poucos, quase 100 ingredientes que contaminam a água. E eles falam pra você qual que é o standard, quanto que você pode tomar O dessa nível. água. O nível, isso. Se passar, entendeu? Sim. Ou não, é outra coisa. Mas eles botaram um standard. Tá. Então, todos as áreas que fazem saneamento de água, eles são obrigados a fazer o teste todo ano. E esse teste é público. Sim. Só que eu nunca vi esse teste. A gente nem E sabe quem que vê tem. esse teste? Quem que olha esse teste, certo? Bom, eu descobri o seguinte, que eles todos fazem esse teste e eles mostram os valores, só que quando eles ultrapassam o limite, ninguém fala nada. E ninguém faz nada. Porque não é lei? É lei de você fazer o teste, mas Só não é tem lei... de você manter o padrão. Isso. Uau. Eu aprendi isso agora. E eu me senti muito... Eu não sei qual a palavra. E aí, o que eu tô ingerindo, né? Então, e além disso, tá? O EPA fez quase 100, né? Coisas que podem contaminar e que você tem que ter um standard. Mas existem muito mais coisas que contaminam a água. Eles fizeram o básico do básico. O básico do básico. E eu fico esperando, quando é que eles vão renovar essa lista? Sabe? Dificilmente Sim. vão E renovar. eu comecei a aprender, gente, coisa. Por exemplo, tá? O cloro é importante. É importante ter cloro na água, porque o cloro vai matar os micro-organismos. Sim. O que eles não falam é que você bebe a água com o cloro e com os micro-organismos mortos, né? As carcaças. O que você não sabe é que quando o cloro e o micro-organismo, né, ele morre e ele começa a se deteriorar, ele vira um ácido que chama trialometano. Opa. Esse ácido trialometano, ele é altamente cancerígeno. Nossa. Altamente cancerígeno. Só que ninguém fala disso. Eu tô chocada. Não, olha, Então, o que eu queria que todo Mesmo mundo soubesse... as águas que a gente compra de garrafinha, as minerais mesmo, tem tudo isso? Porque eu sei que tem águas purificadas. Sim. Essas eu não compro, eu compro as minerais. Sim, sim. Também então, as tem. minerais, eu não acredito que tenha, porque elas não são tratadas, Não né? são tratadas, Então, elas vêm então não direto tem da cloro, fonte. tem Ah, outras tá. coisas. Então, tem outras coisas. Então, por exemplo, Tá. tem o BPA. Você sabe o que é BPA? Não. O BPA é uma substância que sai do plástico. Sim, Né? sim, sim. Então, E quando- se ficar no calor também, né? Diz que Ou no contamina. calor, ou no gelo. Porque o que eu costumava fazer, eu pegava a garrafa de gelo, de água, e botava no congelador. Sim. Aí, quando eu saía o dia inteiro, ia Ia derretendo. ia gente. bebendo água, Ia água bebendo. gelada, né? Eu amo água gelada. Também não é bom. Não. Descobri. Olha só. Eu descobri também... Várias coisas aqui hoje. Eu descobri também que além dessas coisas químicas, tá? E além dos micróbios, né? Essas coisas Sim. mais naturais, tem os Forever Chemicals. Forever Chemicals são químicos que... Sabe a panela Teflon? Sim.
né? Tem uma empresa que chama DuPont. Eles estão num lawsuit de anos. Já pagaram milhões e milhões, sabe? Inclusive, existe um Sério? filme que chama Dark Waters. Foi onde eu aprendi isso também. Que eles começaram essa Netflix. indústria. Não sei se o Netflix tem mais. Eu acho que tinha uma época, mas acho que não tem mais. Eu assisti no avião uma vez. E eles, numa cidade pequenininha, e eles fizeram essa indústria. E anos depois, tá? Um advogado que era daquela cidade, mas já estava morando em Nova York. Foi uma pessoa daquela cidade que foi procurar ele e falou, né? Queria que ele investigasse. E ele falou assim, mas isso aqui não é nada, sabe assim? Mas quanto mais ele foi descobrindo, ele voltou na cidade, ele via que as crianças todas tinham os dentes amarelos, sabe? Tinha casos de muita gente com câncer disso, câncer daquilo, não sei o quê. E aí ele começou a ir atrás. E demorou muito tempo, tá? Demorou muito tempo. Mas aí agora ele ganhou. Então ele ganhou vários lawsuits. E a cidade, ele passou por muita dificuldade, porque a cidade inteira era contra ele fazer esse tipo de coisa, porque era o que dava o emprego para a cidade. Entende? É toda uma política que Olha tem que por cruel trás. isso, né? Não é? Nossa. Então, isso tudo no filme. Sim. E esses químicos, tá? Que saem, que vão para a água e entram pro nosso corpo, eles chamam de forever chemicals, porque eles demoram muitos anos pra para sair do seu Nem corpo. sai mais. Exatamente. Então, além dos Nossa. micróbios, além, né, tem esses químicos. E aqui na Flórida, eles falam também que tem muito hormônio, né? As mulheres tomam muito pílula hormonal. Ah, é? Olha. E o hormônio, você sai com xixi. E aí, a gente tá na Flórida, tem o lençol freático, né? E o hormônio fica. Olha. Então, tem outras histórias aí do hormônio feminino. Olha, eu vou te... Quanto mais eu Oh my aprendo... God. Pra não falar... Oh. Quanto mais eu aprendo, mais, sabe, me dava assim, eu falava, meu Deus. Aí eu ligava pra minha amiga, você tem que comprar esse Tem que filtro. comprar o filtro. Você tem que comprar esse filtro, você tem que comprar, sabe Você assim? comprou logo, né? Eu comprei, antes de saber disso. Antes de saber de Isso, tudo. porque eu só Depois precisava de um filtro bom. Certo. E depois que eu fui aprendendo isso, aí eu resolvi começar a vender, porque eu falei Esse assim, filtro é de casa ou é da geladeira? olha, Desculpa Tem te dois tipos. interromper, Não, só não, pra tudo bem. deixar claro É. pra quem tá assistindo. Tu trouxe pra gente Ah, ver? você trouxe. Legal. Então, esse é não o que tinha vai visto. embaixo da pia, embaixo da pia, que Ou na sai geladeira. direto naquela torneirinha que tem na pia. isso. Sim. Ah, isso é ótimo. Esse é da geladeira. Então, eu botei o meu na geladeira, Certo. tá? Porque eu queria água gelada, Claro. né? Sim. Mas o normal mesmo é você botar embaixo da O meu pia, é que vai embaixo na da pia. Certo. É, E embaixo tem da um pia. outro tipo, que ele é maior, Deixa ele aqui pra é gente porque esse olhar. aqui tá fora. Pode deitar Deita ele. ele, Isso. É. E tem um outro que você... Sabe no Brasil tem aqueles filtros de... Sim, tem uns de barro. Isso. Aham. Então, tem desse tipo também. Olha. A diferença é que esse daqui, você conecta o cano da água. Então, você não precisa ficar, sabe, ele só sai. Repondo, Sim. né? O outro, você tem que ficar botando água. Tá. Sim. E me diga uma coisa, e troca de quanto em quanto tempo? Sim? Esse aqui você troca uma vez por ano. Tá. Uma vez por ano, os quatro. quatro. Já, Os quatro. já vem o kit pronto. Isso. Inclusive, eu não sei te dizer direito, mas eu sei que um deles é que dura um ano. Um ano, depois ele começa a falhar. E os outros, na verdade, duram mais. Mas eles falam... Troca tudo com um ano. Claro, sim. Isso. Aquele que vai em cima do balcão, são 3 velas. As 3 velas são iguais, tá? Fazem a mesma sim. coisa, mas são 3 pra ter mais água, Sim. pra sair mais rápido. Aquela você lava todo mês. E a cada 4 meses você troca o filtro. Dependendo também 3 de quantas vezes por pessoas. ano. Ah, sim. Porque Conforme se o você tem- consumo d'água, né? Isso. Você tem uma pessoa Mas de você 4... bota embaixo da pia. Não, aí você põe em cima do balcão. É Ah, o portátil, igual aqueles de barro De que barro do vendem. Bra- assim, Ah, tá bom, portátil. entendi. Isso. E, por exemplo, uma família de 4 pessoas, tá tudo escrito, sabe? Você quantos Sim. tantos litros de água? 500 litros, eu não sei quanto, Sim, né? sim. Mas então eles falaram assim, uma família de 4, mais ou menos, que bebe a água, que usa água pra cozinhar, pra lavar as coisas, né? Sim. Sim. Família de 4, então geralmente 4 meses. Aham, Se é uma família sim. de 2 pessoas, família de Ah, 3 daí pessoas já que você usa prolonga menos, um pouco vai mais. pode prolongar Tá. um pouquinho Sim. mais. Exatamente. E Mas- se tu te apaixonou tanto pelo filtro que tu resolveu vender. Exatamente. Agora ela vende filtro também. Não, então. É uma vende mega a casa, empreendedora na América. The Realtor vende a casa Já com e já filtro. introduz o filtro pra pessoa ter a Eu água. morro de vontade. Mas assim, que nem... Você vê o tempo que a gente tá conversando de água? Sim. É tanta
coisa que tem sobre a água Mas que é não muito dá, importante, nossa. que não dá tempo de falar pra pessoa, sabe? Então, se Sim. você não... É difícil, porque eu gosto de... Se eu vou comprar um filtro... Eu comprei esse filtro porque eu sabia que era um filtro bom. Mas se eu não sei de nada, por que eu vou comprar esse filtro? Então, eu fui fazer uma pesquisa numa rede gigante aqui de venda online, porque eu queria um filtro pro chuveiro. Aham. Ai, eu tô doida. Porque o com meu filtro, meu cabelo cabelo tá acabando. é extremamente ressecado, eu faço um zilhão de tratamento e nada funciona. E eu comprei o filtro e não notei diferença nenhuma. Eu posso te contar uma coisa? Nenhuma. O dono da Aqualive, ele se mudou pra Orlando. Acho que uns 2 anos, eu acho. E eu conheci ele, tá? E ele falou pra mim que ele comprou os filtros também, os outros filtros, porque ele queria testar também. Testou, claro. Então, um dos filtros que ele achou que era melhor, Aham. em 15 dias, no começo, nos primeiros 15 dias, tirava todo o cloro. Depois dos 15 dias, começou a aparecer cloro. Viu só? Em menos de, sei lá quanto tempo, já o cloro tava, sabe assim? Ou seja, a gente, quando era criança, a gente não andava na piscina muito, ou não molhava o cabelo porque- pra não porque estragar o cloro, cabelo. é. E hoje a gente toma banho com É. essa água que a gente tinha Eu medo. descobri tanta coisa que o cloro faz de ruim pra E gente. se essa marca que vocês vendem também tem pra chuveiro? É isso que eu queria saber. Tem? Ah. Então, eu tem quero uma Você diferença. trouxe aí pra gente ver? Não trouxe, desculpa. Não, mas a assim, gente olha, pesquisa. tem diferença. Esse filtro, tá? Ele é um filtro. Ele tá no mercado como filtro. Mas o filtro é só uma coisinha que ele faz. Sabe? Sim. Ele filtra, ele realmente Sim. ele limpa a água. Depois que ele limpa, ele coloca magnésio, cálcio. Magnésio, cálcio e hidrogênio. Já tá tudo aí Olha, dentro hidrogênio, dessas... espetáculo. O que eu tô aprendendo é que, assim, cada filtro desse aqui faz uma coisa diferente, tá? Quando você pega aquele filtro de cima, Aham. tem 3 Tem velas. 3 velas, As cada uma é um... Não, as velas são iguais, né? Mas elas passam, tipo assim, elas passam por Sim, Dentro por delas. todas elas. por todas elas, isso. Então, primeiro filtra, depois eles colocam hidrogênio, magnésio e cálcio. Então, eles ionizam. E eles transformam a água para virar alcalina. Alcalina. Ah. E a alcalinidade... Nossa, a água alcalina comprada no mercado é caríssima. muito você vê caro. aquela feed mesmo, que eu acho então que é vale a alcalina. pena. Essentia também. Sim. Então, quando você testa, tá? Sim. Os dois têm o pH de 9,5. 9,5 para cima, tá? Então, os dois são alcalinos. Sim. A diferença é que a nossa água, ela tem uma resistência à acidez maior. Então, ele chama de PRAL negativo. É Potential Renal Acid something. Sim. Então, a diferença é que, o que eu aprendi é o seguinte, tá? Quando você pega uma essência e você bebe, assim que chega no seu estômago, o estômago é ácido, Sim. certo? Assim que chega no ácido, ele vira ácido também. Quando você bebe essa água, ele tem mais resistência. Então, o seu corpo demora mais para neutralizar essa alcalinidade, que ele quer que tudo lá dentro seja ácido. Sim. E fazendo isso, o seu corpo tem que gerar mais suco gástrico. No que gera mais suco gástrico, você também produz mais bicarbonato de sódio, que é o Tums, que é o omeprazol. Aham. Então, quando o meu marido começou a beber essa água e o corpo dele começou a ter que trabalhar mais para neutralizar essa alcalinidade, ele estava produzindo mais bicarbonato de sódio. Por Sim. isso que ele não precisava mais tomar omeprazol. Então só Entendeu? traz benefícios. Só traz benefícios, exatamente. Olha, quanto mais eu vou descobrindo, gente, eu ligava... Eu comecei a vender por causa disso. Porque eu liguei para minhas amigas e falava assim, você precisa desse filtro. Ô, Sil, me diga uma coisa, o de chuveiro, você precisa trocar de quanto tempo? Também uma vez por ano. Só vez que o de por ano. chuveiro, ele só filtra. Ele não faz essas Não, outras sim, coisas. Ele não vai entendeu? ingerir, né? Sim, É. sim. Então ele só filtra. Não, é porque eu digo assim, a Faz gente sentido. vai trazendo os exemplos, né? Minha filha tem... Eczema? Não, ela Psoríase? ela tem uma dermatite atópica. E esse flúor da água daqui, às vezes, deixa ela bem inflamadinha, entendeu? Então, assim, às vezes essa água, mesmo só filtrando o cloro, já ajuda bastante, ajuda. né? Já Com ajuda certeza. bastante. Não, eu tô falando isso porque eu conheço várias pessoas aqui que podem estar assistindo a gente, que tem esse Sim, mesmo que problema pode de ter dermatite atópica. E eu conheço muita gente aqui na Flórida que tem dermatite atópica. Eu descobri... Olha, e por que será, né? Pois é, né? Eu A água descobri que maravilhosa. o cloro, ele é tão
a molécula do cloro, ela é pequena e ela compete com a molécula do iodo, tá? A molécula do iodo é o que o seu tireoide precisa. Sim. Só que na hora que você bebe a água com cloro, o cloro que vai antes do iodo. Então, você não consegue pegar iodo, você só pega cloro. E por isso tem várias pessoas que têm problema de tireoide. O negócio do cloro também, o cloro, ele dissolve no gás, né? No ar. Então, quando você toma água quente, toma banho quente, você também está respirando aquela água. Sim. Então, o pessoal que tem problema de pulmão, Meu sabe? Deus. É tanta Nossa, coisa. até ali. É tanta coisa. Então, não só no contato, como, né? E eu descobri o quê? Que na minha pia... Eu posso mostrar? Não sei se você dá pra ver aqui. Pode. Eu descobri... Bota aqui em cima. Isso aqui eu fiz na minha casa, tá? Eu fiz o teste na minha casa. Então, a foto não é muito bonita. Isso aqui era só para um Mostra pra reagente. cá, ó. Isso aqui é um reagente para saber se tem cloro na água. Tá? Então, o reagente que você põe na piscina também, né? Tá. Então, é um reagente Sim. muito simples. Então, se vira amarelo é porque tem cloro, né? Então, esse primeiro copo aqui foi da torneira, né? Então, tem esse tanto de cloro. Esse aqui foi do meu electric boiler, porque eu tinha ouvido falar Sim. que quando você ferve a água, né? Também o cloro sai. Só que você tem que Só que ferver não. pelo menos 2 minutos pra cima. Porque esse aqui foi do meu electric boiler. Esse aqui, peraí. Esse aqui foi fervido na panela também. Olha só. Aí eu botei na panela 1 minuto, ainda tinha mais um pouco. Aí quando Tá. chegou aqui 1 minuto e meio, já não tinha quase nada. Pô, e 1 minuto e meio de fervura. De Bastante. fervura. Exatamente. Chega a reduzir um pouco a água, né? Exatamente. E esse aqui é do meu V-Self, do meu filtro. E esse aqui é do filtro que eu tinha comprado antes de comprar esse filtro. Esse filtro eu comprei porque ele deixava você comprar um filtro a mais. Então já vinha com um filtro e você podia colocar mais um filtro. E eu comprei esses 2. E olha o que tinha de cloro. Viu só? A diferença é... Quando eu descobri isso, Sim. eu falei... Mostra aqui, Sil, pra Quando eu essa descobri câmera, isso, só pro eu pessoal falei, ver eu não a posso diferença mais das lavar cores. minhas frutas Isso. Não. Sim. na pia. Eu não posso Tem usar mais essa pessoas já viram. água. Eu não posso usar essa água pra fazer macarrão, arroz, Não, e pra tomar, né? pra tomar, fazer chá Pô, e o que que eu tô café. ingerindo? Pior do que cozinhar é tomar. É. Gente, olha, aí eu comecei a pegar da água da Sim. geladeira pra ir lá na pia pra lavar as coisas, sabe assim? Eu Aí cozinho você tudo terminou com a água do colocando filtro. também. Eu coloquei um também na pia. É, eu tenho na pia, eu cozinho tudo com a água do filtro. E olha, eu não sabia disso. Eu nunca me liguei disso, sabe? Nunca. E é tão besta, né? Assim, você escuta isso mesmo, sabe? Mas eu Sim. nunca me liguei. E olha, eu não consigo ver uma coisa errada e não falar. Viu só? Entende? Amém? Então, Coisa boa isso. então eu liguei para minhas irmãs e falei, você tem que comprar esse filtro. Ah, mas eu não sei. Não, não quero saber, você tem que comprar, sabe assim? Eu liguei para minhas amigas e falava, eu preciso de $500. Sabe assim? Elas, mas pra quê? Pra quê? Uma delas falou assim, se eu tô indo pra sua casa agora. Olha. Eu falei, pra quê? Você precisa de dinheiro? Eu falei, não, peraí. E Sil, ele é um filtro brasileiro, mas fabricado aqui? Ele é fabricado no Brasil, É fabricado no Brasil. mas ele tem componentes da Coreia do Sul. Então eles foram, inclusive, pra Coreia do Sul, lá, tem uns componentes. coreano é bom. Eles que Então, a Coreia agora tá... Não, coreano... É assim. Porque o Japão deixou de desenvolver os engenheiros de tudo lá e eles exportaram para China, Coreia, para tudo que é canto da Ásia e eles estão ganhando mercado. É incrível isso. Então, eu sei que o Sidney, que é um dos CEOs, né, da companhia, a história dele também é essa, sabe? Ele trabalhou lá no Brasil, não sei aonde lá, e ele começou a ficar responsável por aquilo, e ele começou a estudar mais. Então, ele fala que ele tem mais de 26 anos de estudo. E ele fundou ele com mais um amigo, eles fundaram essa Aqualive. E no Brasil já existe isso há 16 anos. Eles têm bastante lojas. 16 anos. Eles têm bastante lojas lá no Brasil. E aqui ele resolveu vir pra cá, mas ele não quis abrir lojas. Então ele começou a fazer, tipo, de Essa você... venda direta, né? Exatamente. Também porque abrir loja aqui às vezes Mas assim, inviável. olha, você vai olhar filtros de água, né? E tem vários preços.
Sim, sabe? Tem um sim, bem sim. barato e tem, assim, os mais caros. Ele é Entende? aprovado Sim. pelo FDA e tudo. Sim. Ele é. E no Brasil é Invisa, Aham. né? E Sim. aqui também. E eles estão pegando certificações. Cada Todo certificação Sim, claro, regulamentado. tem várias aqui já. tem. Olha, quanto mais eu aprendo, mais eu Mas tu te Fica apaixona. eu me encantada. apaixono. E eu não quero sair falando pra você, Thais, você tem que comprar isso aqui, porque isso é ótimo, isso. Não é isso, Sim, sabe? você Eu não tem quero que explicar, né? Você tem que explicar o mal porquê. que tá fazendo. Eu não quero te falar e passar por uma vendedora, sabe Sim, assim? sim, Essa água é sim. milagrosa. Não quero fazer isso, mas existe um motivo, Sim, sabe? diz que tem Claro. hospitais no Japão que fazem, as pessoas se internam uma semana pra fazer tratamento com água. Água Deve ser terapia. água tipo E dele. com hidrogênio. Mas aí também vem Esse o aqui tem hidrogênio. hidrogênio. Então, aqui tem hidrogênio. É. E existe um tratamento chamado hiperbariátrico, né? Sim. Que é uma A câmera. câmara de oxigênio. Isso, de Sim. oxigênio, né? Sim. Que ajuda a cicatrizar. Feridos, Várias coisas, cicatrizes, isso. aham, sim. Erisipela, várias pessoas que têm. Isso. Eles usam esse tipo de água, inclusive a gente tem isso aqui, ele está no mercado como demaquilador, mas Aham. o pessoal usa isso para limpar úlceras, sabe, esse tipo de coisa, e cicatriza. Então, incrível. eu ia te falar, a gente usa água termal no rosto. uso Então água pode usar essa, Pode. né? Porque Tem. é tanto benefício, porque se cura dermatite, essas coisas, né? úlcera Não, de pele. não é que cura, ele como Ajuda tira o a cloro, regenerar. tira Isso, o cloro, né? claro. Mas como ele tem hidrogênio, ele realmente ajuda a regenerar. E isso, eu digo assim, chega internamente falando, olha todos os benefícios que causa, né? Exatamente. E é o que o pessoal, sabe, o Sidney outro dia parou e falou assim, você faz exercício? Eu falei, não. Você faz não sei o que? Não. Você bebe cerveja? Bebo. Você toma vinho? Bebo. Então, o que você vai fazer de bom pra sua saúde? Água. É a água. Porque ele fala, sabe, a água é Aham. o que leva tudo. Você pode comprar uma Sim. pílula carésima, Sim. que é super boa, mas você vai beber com uma água que ela é... Isso é outra coisa também que eu aprendi. A água pode ser fina ou pesada. Pesado. Sim. Eu sinto, sabia? É. Então, Eu sinto. eu Eu também sinto o cheiro, eu sentia. sinto tudo, o gosto. Igual seu filho. Então... É incrível. Eu sinto. A água que eu pego do filtro, eu consigo beber o dia inteiro. Se eu pego uma água de garrafinha, Você não consegue. eu bebo uma, não consigo E é mais. por isso que as pessoas cada dia mais bebem menos água. Pois é. Porque, Não né? tem... E Uau. tem um outro filtro que chama osmose, né? O reverse osmosis. Aham. Que é bom Sim, também. eu já ouvi falar. Mas o único problema dele é porque ele tira tudo. Realmente ele é um bom pra tirar tudo. Mas a água vem vazia. Sim. Sabe? Então Não- a água... não- É você tá boa, bebendo, mas ela essa vem tem mais vazia. benefícios. Essa aqui tem E o muito que é mais isso aqui? É a oxidação do... Isso. do- Isso aqui eles estão mostrando né, o que a oxidação faz. E como essa água tem o hidrogênio, que... Então, tem gente que fala assim, você vai ficar mais jovem. Não envelhece. Não é, entendeu? Não é verdade. Não, mas não É a vai qualidade de envelhecer. vida, né, Exatamente, Sil? A qualidade de vida. Ele não vai te remoçar, digamos, mas também não vai te Deixar deixar você ficar desse jeito oxidar. rápido. Sim, Isso, rápido. exatamente. E tu sabe, Sil, que eu conheço algumas pessoas, elas têm uma certa idade, assim, mas, assim, eu noto na pele, É. a falta d'água. É, né? Elas são... Eu nunca Não fui é, de não beber é água. só o... Por exemplo, eu já tenho idade, mas é diferente, assim. É uma pele que tá desidratada Desidratada, mesmo. é Entendeu? verdade, Eu tenho sim. marcas de expressão, tenho rugas, assim, mas a pele não é desidratada. Não, dá pra ver, sim. Eu sempre fui constipada. Minha vida viu toda. só. Não sou E mais. até pra isso, olha Eu só. não sou mais. Uau. Eu não sou mais. Tenho 55 anos de idade. Hoje eu não sou mais. E eu botei um uau de novo, né? É, uau! Não, porque merece um uau É. mesmo. Sabe? Ó, a maioria das mulheres sofre Ai, disso. tinha que botar Todo aqui na mundo, né? câmera isso. Esse aqui. Mostra, olha Isso só. aqui é a oxidação, né? O que faz da oxidação com a pele. Ele não deixa a gente oxidar. É assim. E internamente reflete no E a gente externo. fica gastando dinheiro com cremes caríssimos, Exatamente. podendo comprar o filtro que vai beneficiar a família inteira, não só a Então. gente, né? E para cozinhar também, para lavar frutas, sabe? Eu claro. lavava minhas frutas e tudo, mas Você lava hoje suas frutas só com água, sim. só com água. Só com essa água. Só. Eu descobri também, isso é um dos testes que a gente faz. Você pega a água da torneira e você vê que tem cloro, certo? Sim. Você pega a mesma água da torneira, você põe seu dedo ali dentro
2 segundos, 3 segundos só. Aí você tira. Quando você vai testar, o cloro não tá lá mais. Fica na sua pele. Você absorve o cloro. Oh, meu Deus. Entendeu? Eu fui ver essas coisas todas, eu falei, tá todo mundo proibido de usar essa água. Mas assim, eu não sei. E eu continuo estudando, sabe? Porque Sim. eu não quero... Vai descobrindo mais e mais coisas. Mas eu quero saber, porque eu tô aqui Claro. falando pra vocês, Sim. sabe? E eu não quero falar pra vocês uma coisa errada, Claro, entende? Sim. Então, certíssima. antes de fazer isso, eu tenho que saber. Pelo E nada menos, né? melhor que testar. Tu tá testando em ti, com a tua família, na Eu tô tua vendo que ela não casa. bebeu água ali, só tá na Ela água só dela. vai beber a água É. dela. Não, Né? Olha, Não, show de mas bola. aí já é tratamento. A gente já encara como realmente... E olha, eles não falam assim pra É você. tipo ser vegano, né? É Sim. estilo Mas de assim, vida. Você, inclusive eles falam, tá? Água alcalina não é nem bom você tomar quando você tá comendo, fazendo sua refeição. Sim. Inclusive você não poderia nem estar bebendo Eu água. não bebo quando Isso, eu faço quando tá refeição. Não. É, Isso, sem porque leite, você já. não, porque você não quer misturar o seu suco gástrico, não é isso? Sim. Então, e quando você tá bebendo uma água alcalina, aí fica mais difícil ainda. Então eles falam que nem é bom. Você tem que tomar meia hora antes ou meia hora Ou depois. depois. Sim. Certo? Então, nessa hora é quando eu tomo a água com gás, entendeu? Né? Eu não vou deixar de tomar cerveja, eu não vou deixar de tomar vinho. Mas aí tu te entende? purifica Mas com aí essa eu, água. Então, aí eu bebo essa água também. É porque Então, cada copo de cerveja ou de vinho ou de alguma outra coisa tem que tomar lá tantos copos de água pra limpar. hidratar. Então, quantos eram? 5, né? acho que um copo de refrigerante é 5 copos d'água, alguma coisa assim. Eu não sei porque eu Uou. não tomo refrigerante há anos, Então, mas eu eu tomo também. uma cervejinha, um vinho. Então, como que você pode não tomar cerveja? Minha filha, Refrigerante. eu não tenho tomado. Às vezes eu tomo, sabe? Quando eu Mas uma ela não pizza, toma já há muito tempo. Não eu tomo há tomo de muitos vez em anos. quando, sabe? Eu Eu vou comer tomo. uma pizza brasileira, aí eu tenho que Sinto tomar. falta. Se eu tomar meio copinho, alguns goles, eu não consigo comer, estufa demais. Isso, é. Incrível. Que bom, né? É. Que bom. Então, Mas se que só água, pra hein? gente voltar aqui, você tem esse que é para o filtro Que vai da abaixo da geladeira. pia ou na de- geladeira, Debaixo da isso. pia ou na geladeira. E tem também um pra casa, pra entrada de água na casa? Não. Não. Ah, tá. E eu também queria um pra entrada de casa. É, seria interessante Isso. isso. Quem Né? sabe ele não desenvolve, E o né? de chuveiro, como é, Sil? O de chuveiro é um... Deixa eu ver se eu tenho aqui uma... O de chuveiro Eles são parece... práticos de Trocar? Não, de instalar? Mas ele vai entre... É um negocinho desse tamanho assim, que você Ele vai ali no caninho antes Isso, do chuveirinho, caninho, né? do chuveiro, É. isso. É muito fácil de desmontar. E olha, eu não consigo Ixi, mais legal. ver a água do jeito que eu via antes. Claro, entende? nem tem como, né? Quando você Aqui, faz o shower. teste. Ah, tem aí o shower? Tem. É. Shower. Ah, então. Esse Ele é, mas então, aí não dá pra ver direito, né? Ele é mais ou menos desse tamanho, Sim. tá? E você coloca, você tira o chuveiro, Sim, você coloca ele e depois e coloca atarraxa o chuveiro de isso. novo. Isso. Bem A fácil água de passa instalar. por ali pra sair no Isso. chuveiro. Eles falam que não é bom você ter o filtro que antes de entrar na água, na casa, porque se o filtro realmente for bom, ele vai tirar todo o cloro, certo? Mas no que ele tira o cloro, a água vai passar ainda pelo cano da sua casa, que tá suja. Sim. Sim. Então Então, eles falam precisa que nem do é bom. cloro, né? É, Pra não precisa do poder, cloro. Não faz diferença. O que eles falam assim, se você quiser botar, tipo, um reverse osmosis na casa, e depois você colocar isso aqui no ponto onde você vai pegar água para beber, para consumo, Porque aí ele tudo vai bem. adicionar Ele o que adiciona outras precisa. coisas. Exatamente. Maravilha, Sil. Que descoberta. Não é? E, gente, olha, Muito legal. e eu descobri, então, 16 anos já existe no Brasil. Uau. Que legal. Não é? No Brasil E a que água é bom tão que veio ruim pra quanto cá. aqui? Eu não sabia, mas pelo que eles me falam, sim. Porque o saneamento básico lá ainda é pior do que aqui, né? É assim. O Sidney, ele fala assim, a água é o único produto que a gente compra pelo preço. Você vai e compra água mais barata. Entendeu? Inclusive, a garrafa que da pode, né, Não é? gente? A garrafa da a gente água... pensa água é água, né? A gente aprendeu isso, né? A água tem que ser Aprende incolor, não ter cheiro e não ter gosto. Então tudo é isso. água. Mas não é. Incrível. Tinha uma pessoa que falava assim, água é vida. E aí uma pessoa virou pra ela e falou, você fica falando isso toda hora, porque você não sabe o que é não ter água. Ah, é verdade. Nossa, Você fica sem comer, mas você não pode ficar Não sem pode beber. pode ficar sem beber. água, É né? verdade. nossa, que incrível. Então. E se hoje tu é realizado, então... Gente, eu sou tão feliz. O olho Realtor brilha. E... Olha, eu sou feliz porque eu faço as coisas que eu gosto, sabe? Que Sim. legal. Então, eu amo a fisioterapia. Que legal. Mas eu não faço mais. Mas eu comecei a fazer real estate. E também, sabe, eu sinto que Sim. eu tô ajudando as pessoas. E
tem isso também. E se baseado nisso, assim, você mudou de país, aí ficou anos numa profissão, mudou radicalmente para outra e inseriu agora uma terceira. Que recado tu tem para deixar para os nossos telespectadores, assim, que querem fazer algo diferente, mudar de profissão, mudar de país, fazer algo novo na sua vida? Não deixa o medo te parar. Mas mais do que isso, eu passei por todas as dificuldades da minha vida que eu tive, eu consegui passar porque eu tinha minha família e meus amigos. Se não fosse meus amigos e minha família, eu não sei como ia ser, sabe? Inclusive para mudar de profissão. Se não fosse minha irmã e meu marido para falar, vai, eu não faria nunca. Nunca, nunca. Entende? Eu tenho 2 filhos, sabe? Né? Não. E isso é uma coisa, na verdade, que me incomoda, né? Porque além do meu pai, eu nunca fui dependente de nenhum outro homem, sabe? E hoje em dia eu sou, né? Não é ser dependente, né? Não sei se hoje, o mundo hoje é assim, se complementar um ao complementa, outro. É complementar, eu sei. Ele fala isso pra mim, ele entendeu? Mas apoiar fica o aquele outro. negócio assim. Não fique. Hoje o mundo, né, evoluiu para isso, né? A gente lutou, as mulheres, para isso, né? É assim, mas eu me sinto muito abençoada por isso. É sabe? a parceria ganha-ganha. Exatamente. Eu consigo fazer as coisas graças a Deus, aos meus amigos, a minha família. Que bom. E você é uma pessoa super bem relacionada, tá aqui uma vida já. E a gente teve o privilégio de te ter no nosso clube. Gente, e eu gostaria que tu desse teu depoimento. Como que tá sendo? O que mudou, né, na sua vida depois do clube? Deixa eu te falar. Eu tô aqui há um tempão mesmo. Sim. E desde que eu entrei no hospital, eu tava aprendendo. Eu tava aprendendo inglês, aprendendo isso, aprendendo aquilo, sabe? Eu tava aprendendo. E esse tempo todo que eu tava no hospital, 28 anos, sabe? Quando eu saí de lá, eu fui ver que existe vida. Quando eu conheci vocês, eu falei, meu Deus, eu quero. O privilégio é meu. O privilégio é meu de estar com vocês e de poder fazer parte, sabe, disso. Porque não tinha nada disso antes. Quando eu saí e descobri que tinha isso, eu falei, nossa, é muito mais gostoso, muito mais gostoso. Com certeza. E realmente, sabe, sem uma outra, Sim. como que a gente... Pra quê? Sabe? Pra que viver? Eu sempre digo assim, sozinho até a gente vai, né? A gente consegue... Mas não é prazeroso, né? Mas junto a gente vai mais junto, longe, vai longe e com mais prazer. Muito mais prazer. A gente aprende com a experiência dos outros. É muito gostoso. Nossas reuniões são uma delícia, né, Sil? São. E olha, eu fico triste que eu não posso participar mais, sabe? Mas eu sou assim... Se eu tenho uma coisa pra fazer, eu tenho que fazer aquilo e meu tempo é aquilo, sabe? Eu não consigo fazer duas coisas importantes ao mesmo tempo. Eu não consigo. Então, eu tenho que fazer isso, quando isso acabar, eu vou fazer... Sabe, assim, eu sou assim mesmo. Mas no dia 2 de dezembro, no nosso workshop de como falar em público e como montar sua palestra, você vai participar, eu vou né? estar lá. Que bom. E também o nosso... Dia 20 a gente tem o nosso Friendsgiving. Também. É o Thanksgiving, a gente vai reunir o pessoal do clube. Para nós é um prazer, Sil, e a gente fica muito feliz em escutar isso, porque o nosso propósito é unir as mulheres, é uma servir de apoio para outra, de degrau. Eu digo assim, eu particularmente já sofri muito por não ter no passado assim, esse apoio, não ter mulheres que eu pudesse, né, ligar e dizer, tô precisando, ou tô carente, ou como que faz isso? E para mim é primordial estender isso, e quanto mais mulheres a gente trouxer dentro desse hub, né, é gostoso quando desse propósito de união, né? Então, é gostoso quando você consegue... Se você vê uma pessoa que tá passando por uma coisa parecida com o que você passou, sabe? E a pessoa tá com medo. Aí eu vou voltar pro Brasil, sabe? E você fala... A gente serve de inspiração. Vai melhorar, né? Vai melhorar. Procura isso, procura aquilo, faz isso, faz aquilo, sabe? É muito gostoso fazer isso. Eu fico bem feliz, assim, a maioria das meninas, né? Quando entra no clube e preenche o formulário. Eu tenho medo de falar em público. Opa, eu também tenho. Então, vamos fazer algo para que a gente perca esse medo juntas. Não é? Porque a gente sabe que não é só de uma. Isso a gente vai perder, né? A gente pode claro manejar. Que vai. Claro. Melhorar. Não, você vai enfrentar o medo e o medo vai sumir.
E é assim. E é Tá assim. vendo como eu preciso de vocês? Viu só? E a gente de vocês, porque sem Não, vocês olha, também. é muito gostoso. Quando eu descobri vocês, eu falei, oh, meu Deus, quanto tempo que isso existe? Como é que eu tava, o que eu tava E perdendo? como você chegou até o Clube, Sil? A gente tava no meeting da Associação Brasileira. Isso, E eu da conheci Câmara a do Sil- Comércio. Da Câmara do Comércio. Eu conheci a Cilei e a Jo. E a Jo. Aham. E elas falando do Nona Club, eu falava... Que Como clube que eu é nunca esse que eu ouvi também falar quero? disso? Sim, como que alguém começou um negócio e eu não tô sabendo? Nossa, eu fui atrás. Sim, ela chegou e disse, que clube é esse que eu não tô sabendo, eu quero participar. Que legal. É muito gostoso. E você vê assim, mulher conversa de outra forma, né? Eu acho. Sim. Então, as coisas que acontecem no grupo do WhatsApp, as pessoas sim. perguntando as coisas, as pessoas se A gente se respondendo. autoajudando, né? Então, mas às vezes é o jeito de você falar, é o jeito de... Sabe, você entende que a pessoa tá perguntando, você entende que a pessoa tá sentindo, por quê, que, sabe? É Sim. tão gostoso É ver muito. isso. É E porque muito. todas passamos pelas mesmas coisas, né? Aqui na América, a gente migra e não tem diferenciação. Cedo ou tarde, ou de uma maneira ou outra, a gente passa pelas mesmas Eu coisas. tive muita dificuldade quando meu filho estava fazendo pra faculdade, né? Uhum. Eu não entendia nada, sabe? Olha. De college application, de Olha nada, só. de nada. E hoje em dia tem gente, né, Tem explicando gente isso. especialista nisso. Tem, É isso aí. exatamente. E, nossa, como eu precisava disso. E eu não Que fazia bom. a mínima ideia. Então, eu sinto, assim, que, coitado do Nicolas, eu não ajudei ele tanto quanto eu podia. Porque eu não fazia a mínima ideia, Viu sabe? só? Mas E você deu o hoje- melhor que você podia. Sim, Claro, com Né? certeza. sim. E eu falo, Sil, assim, nós no clube, a gente tá apenas começando. Eu digo para as meninas, acho que todos os Apenas dias, começando né? com 600, mais de 600 É, mas eu mulheres digo já. para as Mas meninas não- que fazem parte da gestão, né? Eu digo assim, a gente está aquecendo as turbinas. Gente, tá vendo? Olha, se eu pudesse fazer só isso, eu faria. É prazeroso. Muito gostoso. É muito, é. É muito. gostoso você conhecer gente. Tá vendo? Vocês estão aqui quantos anos e eu não conhecia vocês? Como pode? Não é? Que mundão de gente que tem, de mulher que tem nessa Orlando, na grande Orlando, E como que tem mulheres que acham que não precisam que fazer não parte precisa fazer disso, parte. né? É. Sil, a gente tem a Ju, ela é lá de Fernandina Beach. Que Ju. A Ju Almeida, que tá no nosso grupo. Ela não é de Orlando, ela é de Fernandina Beach. Ela é nossa Califórnia. embaixadora. É, Ela é Califórnia, não é embaixadora. isso, Fernandina? Não, é Não. aqui na Flórida. Ah, é na Flórida É na também. Flórida. Fica umas 3 E horas quando a daqui. gente vai conhecer ela? Então, ela vem pro workshop. Ah. Ela vem pro workshop. E ela Agora, não vem pra dia 20? ela não consegue vir, ela tem um restaurante lá. Um restaurante vegano. Então, né, fica um pouquinho Vendo? limitada. Pessoal, gente, tanta gente com talento, né? Tanta gente Mas com só a talento. gente participasse dessas mentorias online, a gente ter o contato com outras mulheres, com outras culturas, a gente saber como outras pessoas vivem em outros países, Sim. já é muito engrandecedor e enriquecedor pra gente. É Como, enriquecedor. aí eu fico pensando, como tem gente ainda fora? Venham, gente. É, eu Venham também não participar, porque... E o depoimento que tu deu aqui, 28 anos na fisioterapia, dentro de uma instituição, a melhor que tem aqui, né? Uma das Sim, melhores. eu acho que sim, mas... Sim. E aí ter a coragem de sair disso e começar do zero de novo, né? Pois é. Nossa. Esses exemplos são inspiradores para todas, viu, Sil? Pode ter certeza. Não é fácil, dá muito medo, mas... Mas o vale medo a em pena. você não te freia, te Não. impulsiona. Isso. Vale a Então, pena. isso é muito bom para as meninas que fazem parte ver também. Você sabe que Com a gente tem certeza. muito medo e a gente já faz a coisa ficar muito pior do que é, né? É. Uma vez que você Sim, coloca a o pé gente no chão começa a e criar os fazer, monstros, né? É Começa assim. a imaginar. E aí, quando tu tem alguém que já passou por isso, já fez, a pessoa vem e diz, não. Tira esse monstrinho daí que ele não te pertence. É assim. Né? É muito bom. E as experiências da gente valem ouro, né? Muito. Essa Sim, troca aí concordo. é essencial. Meus amigos, minhas amigas são abençoados. Que maravilha, que como maravilha. vocês. Você Sil, é que uma bate-papo bênção. gostoso. falo Obrigada por tu Não, foi participar ótimo, foi conosco, ótimo. usar do teu tempo precioso para estar aqui. E foi bom que você disse que falou muito, mas as pessoas conheceram quem é Sil, Conheceram conheceram quem é o que você Sil. faz. Você sabe uma coisa que eu gostaria muito que as pessoas soubessem? É que eu gosto muito de ajudar as pessoas. Olha, Então, se tiver qualquer coisa que eu possa fazer, olha. pode me ligar. Olha para essa câmera aqui. É, olha pro teu deixa público eu e fala isso. Realmente, eu lembro que o pessoal falava assim, fulano só lembra de mim quando precisa de alguma coisa. Uhum. E eu penso, ainda bem que lembrou de mim, É. sabe? Então, se eu puder ajudar,
me faz feliz. Ah, Me que faz legal. muito feliz ajudar as Ai, que pessoas. De legal. qualquer forma que seja, entende? Que linda. É a nossa essência. Não É a é? essência do Nona Girls Club. É. É assim, é assim. Por isso Você eu é me amor identifico puro, com vocês. Sil. Que Eu me legal. identifico tanto com vocês. Eu adoro vocês. Que linda. Obrigada, Sil. Obrigada a Para você. nós é um Obrigada. prazer te ter no clube, te ter aqui. E é o primeiro bate-papo de muitos que a gente vai ter. Esse workshop no dia 2 vai ser o primeiro presencial de muitos que a gente vai ter também. E a gente quer que as nossas colaboradoras do clube, né? Elas cresçam, elas tenham a sua voz, né? Sendo ouvidas pelo mundo. Então, eu convido a todas, vem fazer parte com a gente. Se inscreve aqui no nosso Nona Girls Club. É muito Entra gostoso. no nosso site, dá uma vasculhadinha ali, tem bastante coisa. A gente tem um blog bem lindo, É muito que gostoso. todas as sócias participam com assuntos variados. Então, vem com a gente. Obrigada por participar do nosso bate-papo de hoje. Foi um prazer imenso. Beijo para todos. Beijo. Obrigada. Obrigada.